Boa noite a você que está acompanhando aqui o evento Poéticas do Inanimado. Eu tenho um prazer muito grande de estar recebendo hoje o grupo de artistas e de estudiosos do teatro de animação, responsáveis por o que seria um dos projetos mais bonitos e mais interessantes que eu vi aparecer dentro desse período pandêmico, chamado Títeres Resistindo ao Coronavírus. Eles são jovens artistas da cidade do México, né, no México. Eu estou aqui hoje, tenho o prazer imenso de estar recebendo a Jimena Montes de Oca, a Paulina Horta, Edwin Torres e a Gisela Mejia. São todos componentes, participantes do Teatro de la Matéria, uma companhia mexicana de teatro de animação. A Gisela vai fazer a nossa tradução simultânea. Certo, Gisela? Certo mesmo. Então, eu vou começar perguntando para vocês. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre como foi a experiência da pandemia, quando ela aconteceu com vocês, como surgiu a ideia de fazer, então, essa sequência de entrevistas, que, aliás, é uma sequência fabulosa de entrevistas maravilhosas com grandes artistas de teatro de animação. Só para citar alguns nomes, a gente tem aqui a Natasha Belova, o Gabriel Silva, grande amigo, John Bell, a Ismini e a Denise, do Teatro Lambi Lambi, atores que trabalham na companhia do Felipe Jonti, Ana Alvarado, Duda Paiva, Chada Hilário, Javem Parré, só a fina flor do teatro de animação mundial, e eles conseguiram juntar todo esse povo lá ali no grupo de Facebook. Então, desculpa, passando para você, Gisela, como é que foi a experiência inicial de terem recebido esse isolamento da pandemia e daí até chegarem à ideia do Títeres Resistindo ao Coronavírus? Como foi? Ok, vou começar, vou traduzir para que eles responderem, tá bom? Isso mesmo! Ótimo. Ok, ¿quién va a comenzar de ustedes, chicos? Jimena o Paulina, o quién va a comenzar hablando un poco del proyecto, sobre cómo es que inicia esto? Bueno, pues este proyecto inició con la pandemia, que en México inició por ahí del 24 de marzo. Me río porque pensamos la mayoría pensamos que iba a durar 20 días o 40 días, ya no me acuerdo cuánto pensamos que iba a durar. Entonces nosotras pensamos en hacer un ciclo con maestros y maestras. Vamos a hacer. Ok, perdóname. Vamos a hacer una pausa para que lo traduzca. Ok, isso, ela está falando isso mesmo, né, que nós começamos nossa quarentena o 20 de março, né, todos estávamos pensando que ia durar bem pouquinho, tipo 20 dias ou 40 dias, mas não foi assim, né, então todos estamos nessa coisa, então começaram a pensar ideias, né, para continuar com o arte teatral, e então começaram concursos. Pode seguir, Jimmy. Clases magistrales. Primero creímos que solo iba a durar un ciclo, que así se llamó, clases magistrales, donde invitamos a maestros y maestras que eran especialistas en distintas técnicas. Tú me dices cuándo parar. Sí, está bien y lo traduzco, ¿vale? Vale. Ok, elas pensavam isso, que ia ser um ciclo apenas. E começaram com classes magistrais e começaram convidando mestres e profissionais de animação e isso. E começaram assim, apenas um ciclo. Listo. En ese ciclo tuvimos al maestro Pablo Cueto, al maestro Iker Vicente, al maestro Esteban Herzovitz, Alicia Martínez, Carlos Converso, Mónica Hot, Aine Martelli, Katia Ibarra, Sharini Orsar, Araceli Pacheco, Berta Irial y Rafael Curchi.
En este ciclo, la mayoría fueron mexicanos y mexicanas, excepto Esteban y Rafael Curchi, ¿no? Pero bueno, después, ¿sigo? Tú me dices, Isabela. Ok, somente vou fazer sim, uma pausita. Se eles começaram com esses convidados, são muito profissionais, a maioria começaram com mexicanos, tipo Berteriat, Cueto e muitas mais pessoas. E puedes conseguir. ¿Sigo? Sí, ¿verdad? Entonces, bueno, nosotras pensábamos que iba a terminar en marzo, justo con este ciclo, la pandemia, y así, es decir, que iba a acabar la pandemia en marzo y que nuestro ciclo se iba a terminar ese día. Estábamos muy contentas por la respuesta del público, en donde pues nuestra primera clase magistral fue con el maestro Pablo Cueto y tuvimos 600. Graças. Ok, então é isso, né? Elas continuávamos pensando isso, que ia começar, que íamos terminar em março a pandemia, mas evidentemente não foi assim, né? E mas essa a classe magistral foi muito, teve muito sucesso. E a primeira pessoa foi com o mestre Pablo Cueto, e isso, eles estão surpreendidos porque teve muito sucesso estas clases magistrais. Pues continúa. En ese momento de la primera clase con Pablo estábamos sorprendidas porque la primera vista en vivo fueron 600 personas, una cosa así, 800,000, sí, ¿no? Algo, una cantidad así. Y de repente a la media hora ya teníamos 17,000 reproducciones, 17,000 vistas. Ok, então estávamos bem surpreendidas, porque isso, nós tínhamos um sucesso, começamos com umas, sei lá, 600, 800 visitas primeiro, e depois já estavam sendo visitadas por, tipo, 17,000 pessoas, então isso, nós estávamos muito surpreendidas. Entonces, bueno, el ciclo continúa así. Cabe destacar que las maestras y los maestros accedieron a nuestro ciclo totalmente gratis. Es decir, hicieron 1 hora y media, casi 2, entre clase magistral y respuestas y preguntas totalmente gratis. Hablando específicamente de su técnica o su especialidad o sus investigaciones sobre todo lo que han trabajado en títeres, objetos, materia. Isso, né? E nós queremos falar um pouco disso, que foi importante, que todas as pessoas que participaram trabalhavam conosco de graça, sabe? É dizer, estavam falando do seu trabalho, de toda a sua trajetória, do teatro que estavam fazendo, de toda a pesquisa que eles fizeram em toda toda a história de vida que eles estão fazendo de teatro. Então, elas fizeram de graça. E, além disso, não somente foi uma conversa de 15 minutos, foi uma conversa de 1 hora, quase 2, né? Então, estávamos agradecidos. ¿Sigo? El objetivo o la esencia para nosotras de este proyecto era justo que al estar en pandemia, es decir, encerrados y encerradas en nuestras casas, y que además la comunidad teatral en México fue de las más afectadas económicamente, pues tuviéramos eso, que pudiéramos seguir resistiendo las titiriteras y los titiriteros desde nuestras casas, especializándonos, continuando, elaborando proyectos, gestionando, qué sé yo, seguir resistiendo todos juntos y juntas, eso, sin ningún costo alguno. O objetivo principal
disso era isso, resistir, né? Porque a pandemia também foi um golpe muito duro para a economia de todos. Então, o principal objetivo era que todos em conjunto resistiram. E isso. Quero fazer uma pergunta. As atividades do Teatro de la Matéria, elas permaneceram com espetáculos ou outras atividades, ou nesse período o ciclo Títeres resistindo ao coronavírus foi a principal atividade da companhia? La principal actividad de la compañía. Sí, porque en México, en cuanto cerraron, en cuanto empezó la pandemia, lo primero que se cerraron fueron los teatros y las clases, que es como nuestra principal fuente de ingreso, ¿no? Los teatros y dar talleres o clases de manera fija, ¿no? Entonces, ambas cosas cerraron y como compañía, hicimos este proyecto. Porque, assim, nossa principal atividade foi este projeto, porque quando a pandemia começou, as primeiras coisas que se fecharam foram os teatros e também as aulas foram canceladas. Então, nós que também vivemos das aulas, de cursos, foi muito complexo. Então, por isso foi o nosso primeiro projeto. Certo. Então, o sucesso do primeiro ciclo, ele impulsionou os ciclos seguintes dentro das entrevistas. Jimena, quer passar para alguém agora? Então me conta, como foi esse... E aí houve um segundo momento em que houve uma expansão maior do projeto, é isso? Ok, él está diciendo eso, que si fue ese primer proyecto lo que generó el impulso para generar otros nuevos proyectos. Sí, y que, sí, y que la pandemia continuó. Es decir, nosotros pensamos eso, que iba a terminar, creo que iba a terminar el 1 de abril o algo, ya, de verdad ya ni me acuerdo, ya esto es como el limbo, pero bueno, iba a durar, me parece, 20 días, lo que iba a durar nuestro ciclo, y desde luego que como continuó la pandemia y además tuvimos este recibimiento de la gente, pues claro que eso impulsó el siguiente ciclo. E aí, então, claro, né, este projeto foi o que impulsou os seguintes, porque, como estávamos falando, nós pensávamos que a pandemia ia durar apenas, sei lá, 20 dias, mas não foi assim. Então, e claro, foi isso e também o sucesso que teve este ciclo. Então, este ciclo impulsou o resto dos ciclos. Certo. Bom, eu queria perguntar uma coisa para vocês, que a gente percebe que muitas pessoas estão conversando sobre fazer teatro, fazer arte dentro desse contexto de pandemia, como é que a gente vive a partir desse momento. Mas me parece que vocês optaram por falar do teatro de animação independente do contexto pandêmico, né? O que é bastante vital, o que é bastante esperançoso, de certa maneira. Vocês chegaram a pensar nisso de alguma maneira, ou isso foi apenas motivado por aquilo que a Jimena estava falando no início? Isso vai durar pouco tempo, vamos só fazer masterclasses sobre teatro de bonecos e quando voltar a gente continua. Ou não, ou isso chegou, vocês chegaram a pensar nessa escolha? No te escuchamos. Espera, Cela. Ya. ¿Ahí me escuchan? Perdón. Sí. Eso, traduzco, que mucho del teatro que se ha generado en este momento de la pandemia justo habla como del contexto de pandemia. Sin embargo, el teatro que están presentando no tiene ese tema, vaya. Entonces, ¿cómo es que también surgió, no? O sea, ¿cómo es que no hablamos solo de la pandemia, por ejemplo, en este contexto? Bueno,
Nosotras decidimos hablar de lo que nos dedicamos a hacer y de lo que sabemos hacer. Entonces, nosotras somos una compañía joven que nos interesó entrar en contacto con todos estos maestros y maestros y maestras, y creímos que esta era una posibilidad y un acercamiento para poder conocer y pues que este encierro no nos llevara a hablar del encierro, sino nos abriera a nuevas posibilidades. Ok. Isso, nós queríamos falar, né, das coisas que nós fazemos, que nós conhecemos e sabemos, né? E nós acreditamos que isso é uma boa oportunidade para nós aprender, fazer esta conexão com professores, professoras, que, sabe, tem muito conhecimento. Então, nós queremos aproveitar essa oportunidade para fazer um tipo de ponte para isso. Uhum. Me parece que esse momento ele está produzindo muita circulação e muita guarda de conhecimento. Talvez daqui a alguns anos a gente se reporte a esse momento como o momento em que mais se produziu material para estudo, sobretudo no campo do teatro de bonecos. Vocês concordam? Ok, este tiempo es justamente, lo vamos a reconocer en un futuro como el tiempo que más se ha producido, ¿no? El teatro de títeres. Y él pregunta si nosotros concordamos con esta percepción, ¿no? De que desde que momento pandémico ha generado mucha producción y mucho estudio al respecto. Claro, o sea, sí, estamos totalmente de acuerdo con eso, sobre todo porque muchos grupos de distintos lugares, sobre todo en Latinoamérica, se han organizado de una manera, grupos jóvenes se han organizado de tal manera que las redes sociales jugaron, bueno, no solo las redes, sino la virtualidad, el internet y todo esto jugó a nuestro favor, ¿no? Y esa es una. Y la segunda cosa que yo considero muy importante es, perdón. Sí, a primeira coisa é isso, que nós concordamos muito, né? Estamos falando também que é impressionante como os grupos de Latinoamérica, os grupos, a maioria são jovens, se têm organizado, né? E têm usado esses meios tipo Facebook, esses meios eletrônicos, na internet, para fazer esta organização, né? Y el segundo punto es que nos dimos cuenta que las figuras animadas y el teatro de títeres tiene una capacidad para abrirse tanto a la cámara como, o sea, como para abrir sus horizontes hacia cualquier lugar, ¿no? O sea, eso es otra cosa que comprobamos también, que los títeres, pues, como siempre están en resistencia, se pueden adaptar a unas circunstancias como estas. Ok, a segunda coisa... Ai, perdão. Sim, e a segunda coisa que nós percebemos foi isso, né? Que a animação, o títere tem esta qualidade que pode se adaptar muito fácil, sabe? Que tem muito impacto e pode se adaptar a muitas coisas, porque eles sempre estão resistindo, sempre estão em resistência. Então, agora é o momento para assistir, né? Filosoficamente falando, assim, o títere ele é uma figura de resistência, né? Essa imagem que está no cruzamento entre o animado e o inanimado, né? E como ele muitas vezes deu voz e deu poder a uma série de pessoas que não tinham tanto poder de comunicação ao longo da história, né? São famosos os embates entre títeres e a justiça. Bom, mas eu queria perguntar a vocês... quer traduzir, sei lá, ou não?
Sim, acho que sim, né? Sim. Que esto metafórico de los títeres, ¿no? Y cómo la historia nos ha mostrado estos embates como de la justicia con los títeres también. Podemos seguir, si quieres, Mario, por favor. Bom, eu queria que vocês falassem, eu ia pedir que isso circulasse um pouco entre vocês três, né, sobre quais teriam sido grandes aprendizados desse ciclo de conversas. Quais foram que encontros marcaram, que palavras marcaram? Ok, bueno, ¿cuáles han sido los grandes aprendizajes? ¿Cuáles fueron los encuentros que marcaron y las palabras, ¿no? que podemos obtener de todos estos ciclos? Bueno, pues después de todas estas clases que tuvimos, quisimos pues abrir fronteras y hicimos un ciclo que se llamó Títeres Resistiendo Sin Fronteras, ¿no? Y entonces ahí invitamos a Inés Pasic, a Duda Paiva. Ok, hay que hacer una pausa. Ok, depois deste ciclo, nós pensamos em fazer isso, em quebrar as fronteiras, sabe, cruzá-las. Então, nós fizemos um ciclo chamado assim, Títeres Sem Fronteiras, ou como era? Ok? E nós começamos a convidar a várias pessoas, tipo, ¿me puedes repetir a las personas? Inés Pasic, Duda Paiva, John Bell, Ok, Inés Pasic, Peter Schumann. muitas pessoas que ele vai falar. Sí. Y entonces ahí pues estuvimos muy contentos porque por la facilidad que fue acceder a esas personas que nosotros también admirábamos mucho. Y ahí también nos dimos cuenta que necesitamos traducir esas charlas. Y pues le hablamos a los mismos titiriteros, a los mismos maestros que también hablaban otros idiomas, que nos tradujeran. Entonces era muy enriquecedor ver esas charlas, porque un titiritero le preguntaba a otro. Por ejemplo, tuvimos a David Peraí. Sí, pero... Já, espera. E não é isso, né? Também percebemos que não era unicamente que cruzáramos a fronteira, depois precisávamos que alguém traduzira todo este conhecimento, né? Então, foi muito, sabe, saboroso, gostoso, que nós pudemos conseguir pessoas que traduzirem os idiomas, porque também eram critérios. Então, o conhecimento foi acrescentando-se, né? Já. Entonces, pues estuvimos a Saben Pagué, que fue traducido por Gabriel Silva, a John Bell con Pablo Cueto, Peter Schumann también, Pablo Cueto lo tradujo. Tuvimos a el mismo Gabriel Silva, traduciendo a Saben Pagué, hizo también su propia intervención en su propia clase. Magali Shunar y Javier Suetsky también fueron. Javier Suetsky es un gran aliado de este proyecto porque nos ha ayudado muchísimo a contactar también con varios maestros que se han presentado. Ok, bom, isso. Começamos aí a traduzir vários autores, com a ajuda de muitos titiriteiros também, mexicanos, e isso, conseguimos fazer uma ponte linguística. Creo que algo importante o sea, algo que nos ha marcado mucho como todo el camino de este proyecto han sido dos cosas. Uno fue abrir la posibilidad de las traducciones y hacer más comunidad con los mismos maestros y maestras, ¿no? Y la segunda es Sí, perdón. Adelante. Eu acredito que eu tenho que ressaltar duas coisas, né? A primeira é que nós podemos fazer mais comunidade, sabe? Com este ponte linguístico entre as pessoas. Porque nós podemos também conversar e acompanhar e aprender de professoras e professoras que nós admiramos também, né? E a segunda Y la segunda es
abrir las posibilidades de los medios electrónicos, ¿no? O sea, al principio solamente se encontraban los maestros frente a su cámara y los veíamos de una manera íntima, incluso mostrándonos sus talleres, y eso fue evolucionando porque después los maestros utilizaban los mismos medios para pasar sus videos o para pasarnos, o sea, mostrarnos su trayectoria a través de un video. Eso fue muy, muy interesante también, como dentro del proyecto, ¿no? Que ellos pudieran ya mostrar sus videos, ya no fuera tan frontal la comunicación, sino que se fue enriqueciendo con el paso del tiempo. Ok, a segunda coisa foi que ao início os professoras ficavam somente, sabe, vendo a câmera, né? Apoiando e tudo, mas assim, e depois isto foi crescendo para todos, porque eles depois também foram servindo destas ferramentas tecnológicas e depois elas partilhavam seus vídeos, seu trabalho, seus projetos na internet. Então, foi interessante porque eles também se apropriaram dessa ferramenta. Uhum. E Jimena? Perdón. Ah, Pues, sí. pues es decir, creo que la evolución de este proyecto ni nosotras lo imaginamos desde el inicio, ¿no? Honestamente, nosotras pensamos que no solo iba a ser una duración muy corta, sino que la comunidad iba a ser más ni siquiera me atrevo a decir pequeña, quiero decir, la primera vez que vimos más bien que nos escribieron, que nos veían desde Grecia, nosotras no lo podíamos creer. O sea, los alcances que tuvo este proyecto nos sorprendieron. Perdón, Gisela. Sí, perdón. Obrigada. Isso, nós estávamos surpreendidas de todo este. Eu quero saber que nós estávamos surpreendidas de todo este impacto que teve, né? Porque pensávamos que ia ser um ciclo curto, sim, mas não foi assim pelo sucesso que tivemos desde o início. E nós também, por exemplo, né, alguma vez vimos que desde Grécia eles estão assistindo, então acho que isso foi o primeiro que nos surpreendeu. Creo que como... Ay, nada más cierro esto. Creo que como dices, Mario, los títeres son una figura que siempre resiste y creo que los titiriteros y titiriteras, o al menos para mí es la esencia de este ciclo, decidimos resistir juntos y juntas, es decir, resistir en comunidad. Y esto es la esencia de este proyecto, ¿no? Tanto los maestros y maestras que empezaron eso, que empezaron los mexicanos y mexicanas y algunos extranjeros, y luego se fue, o sea, eso, sin fronteras este ciclo, y hasta las personas que nos veían. Isso, e como bem fala Mário, os títeres resistem. Então, o importante que é isso, como é que a resistência também se deu de professoras e professores. Então, como com o passo do tempo, isso foi sem fronteiras. Então, foi cruzando tudo isso até resistir todos. Listo, Jimé. Perdón. A mí Sí, también me parece que, o sea, lo que ha ido pasando es muy en presente, ¿no? O sea, que nosotros hemos ido resolviendo y que la misma comunidad titiritera ha ido con nosotros de la mano haciendo una escalerita, ¿no? Como que hemos trabajado juntos paso a paso y esa escalerita la vamos subiendo juntos, ¿no? Entonces,
Títeres Resistiendo al Coronavirus, pues para nosotras es una posibilidad de abrir encuentros, de abrir fronteras y de podernos abrazar en medio de esta crisis, ¿no? Porque algo que também percebo é que isso que está acontecendo está no presente. Então, como foi que todas as pessoas fizeram uma comunidade? Então, como todos juntos vão, sabe, como tipo subindo uma escadeira, e então vamos passo a passo, né, juntos, da mão, esta comunidade titeretera. E por isso foi que o projeto titereteiros sobrevivendo no coronavírus tem sido isso, sem fronteiras, sabe? Bom, e infelizmente, para finalizar, eu queria saber um pouquinho sobre quais são os projetos, como segue Títeres Resistindo ao Coronavírus e quais são os planos para o futuro da pandemia e para além dela. ¿Qué? ¿Cuáles son los planes? Por favor, ya se entendieron, perdón. Bueno, pues nos proponemos crear la biblioteca, hacerla más grande todavía, mucho más grande, que sean más maestros todavía y maestras los que estén participando en este proyecto. Y también queremos hacer publicaciones sobre todo este proyecto que estamos haciendo. Sí, como tener un registro tanto... Sí, perdón. Nós temos como objetivo, né, fazer a biblioteca muito mais grande, convidar mais professores, mais professoras, né, para que isto seja mais, para que cresça, simplesmente. Sí, creo que aunque se termine la pandemia, a nosotros nos gustaría continuar a nosotras nos gustaría continuar con estos ciclos, porque consideramos que es un material súper importante para todos y para todas, sobre todo a nivel Latinoamérica. Estamos abriéndonos un camino y un camino muy importante. Y tener este registro, lograr hacer publicaciones. Perdón. Perdón. Yo así, por favor, ya. Embora a pandemia terminar, nós pensamos, nós gostaríamos de continuar com esse projeto, né? Que nós achamos que tem muita possibilidade para continuar isso, abrindo as fronteiras e aprendendo muitas mais coisas. Olha, eu queria agradecer demais, eu adorei ter conversado com vocês, o trabalho de vocês é precioso, eu queria parabenizar, decirles gracias por lo que hicieron, por el teatro de títeres en el mundo y por el teatro de títeres en Latinoamérica, muchas gracias, no paren, por favor, não parem, e eu queria perguntar se vocês têm algumas últimas palavras para dizer, como vocês gostariam de encerrar esse vídeo. Pues yo quiero agradecer mucho la invitación que nos hiciste, Mario, y pues seguimos en resistencia, nunca vamos a parar y lo importante de esto es que creamos comunidad y creamos amistades. Nossa biblioteca, a biblioteca que nós estamos compondo aqui no grupo de pesquisas, ela não é tão importante, ela não é tão vultosa como a que vocês estão fazendo. Mas eu queria dizer que nós estamos abertos para parcerias de qualquer tipo e que todos os nossos materiais estão à sua disposição. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, a mí me gustaría también decir eso, o sea, como reforzar lo que dice Edwin. Muchas gracias, Mario, por esta invitación. Y creo que lo que sucedió en este momento de crisis mundial nos hizo reconocernos como comunidad justo artística y
y que hasta en las malas, peores y bien peores nos podemos levantar, ¿no? Eso. Sí, Gisela. Isso. Não sabia se fazer a tradução ou não. Queria acrescentar como última coisa que se importar, vamos continuar resistindo, né? Ainda isto piorar ou não, vamos continuar resistindo e vamos continuar com este projeto. E muito agradecida pelo convite desta conversa. A mesma coisa dizia o Edwin, né? Estava muito agradecida com esta conversa, porque além de aprender coisas e fazer pontes de conhecimento, também se fazem grandes amizades. Sim, sim. Bom, nós vamos encerrar. Jimena. Yo ya igual agradecerte, por supuesto, Mario, agradecer a Gisela que nos acompañó en esta entrevista, no lo hubiéramos logrado sin ti, y muchas gracias por tu paciencia también con nosotras, pero, y bueno, también decir que los títeres son eso, ¿no? Los títeres han permanecido y resistido siglos y siglos y pandemias y pestes, y seguirán, y mientras exista el ser humano estarán con nosotros. Gracias. Olha, antes de eu te encerrar, eu quero dizer aqui nos comentários desse vídeo, para quem ainda não conhece a página de Facebook de Títeres Resistindo ao Coronavírus, vai ter o link aqui para vocês entrarem, seguirem e se deliciarem com todo o trabalho maravilhoso que elas fizeram, tá?